Beleza, agora foi. Então aí, logo no início, nós temos, né, recursos naturais são todos os bens que a natureza fornece, como solo, vegetação, água, etc. Certo? Quando se fala em recursos naturais, seria assim um valor para a natureza, principalmente a partir da primeira revolução industrial. Então o cara já começa falando do grande marco histórico para a apropriação dos recursos naturais e que isso também resulta na grande quantidade de problemas ambientais, certo? Que é a primeira revolução industrial lá no final não, na segunda metade do século XVIII, certo? Um pouco mais, não bem a primeira metade, na segunda metade, mas um pouco mais à frente, 1769, mais ou menos esse ano, alguns livros de história traz esse período, certo? O início da década de 70 dos anos 1700. Então, esse período, ele acaba sendo um marco muito importante na discussão da apropriação dos recursos, porque é a partir daí que surge a indústria, é a partir daí que o homem começa a dominar um combustível, que até então não se dominava nenhum combustível, nesse caso, o carvão mineral, e é a partir daí que vocês têm que se ligar que surge o que nós chamamos de sociedade de consumo, certo? Até então se consumia, pelo menos a grande massa, se consumia dentro daquilo que se precisava. A indústria é uma coisa que a gente tem que observar, né, na Revolução Industrial, que a indústria ela passa a produzir em maior quantidade, certo? E muito mais rápido. É toda essa questão que o aluno ele tem que pensar, que com a indústria ele passa a produzir, a indústria passa a produzir mais produtos do que se produzia e num tempo muito menor, ok? E aí passa a existir a necessidade de que se consuma todos esses produtos. É daí que começa a surgir uma série de questões que até hoje estão aí, como o marketing, como crédito, certo? É daí que surgem os bancos. Então, a primeira revolução industrial ela acaba sendo o principal marco, tanto da apropriação dos recursos naturais e, consequentemente, dos problemas ambientais. Então, sempre observar que, com o passar do tempo e ainda uma evolução bem maior dessa indústria, né? E a gente passa pela segunda revolução industrial, lá na década de 1870, a gente passa pela terceira revolução industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, e chegamos até os dias de hoje. E aí a gente observa que nessa linha de tempo, quanto mais a indústria ela evolui, quanto mais o, a população passa a consumir, isso passa a ter um reflexo bem maior, certo? Nos problemas ambientais, né? No surgimento de novos problemas, podemos dizer dessa forma, porque o consumo aumenta. Então, o segredo da coisa, a chave para você desvendar essas questões vai estar no consumo, porque na primeira revolução que surge a sociedade do consumo, é na segunda revolução industrial que o homem passa a dominar o petróleo, que passa a ser uma das principais matérias-primas, tanto para a questão de combustível, também como para a questão dos seus outros derivados, né? A gente já viu isso na energia, o petróleo tem uma derivação enorme. Então, a gente passa a ter dentro dessa evolução, cada dia, novos produtos, cada dia um aumento de consumo. Então, tudo vai estar atrelado ao consumo, certo? Para a gente poder sanar os problemas ambientais que estão aí, a gente vai estudar cada um deles, vocês já sabem, tem que bater no consumo, certo? A gente acaba tendo uma ideia louca, né, de tentar resolver os problemas ambientais, certo? Vamos tentar solucionar o aquecimento global diminuindo a quantidade de gases.
Para diminuir a quantidade de gases do efeito estufa, eu tenho que diminuir a minha produção industrial, consequentemente, eu tenho que diminuir o meu consumo. Certo? A sociedade ela tem toda uma parcela de culpa nesses problemas ambientais, certo? Ela tem toda uma parcela de culpa. Eu acho bonito a natureza, o meio ambiente, indefeso e o homem lá destruindo, mas eu continuo consumindo, velho, certo? Aí você questiona todo esse se tem um questionamento que eu fiz em outra escola, em outra turma com esse tema também, do material do site também, que eu digo, ó, velho, os maiores poluentes do mundo são China e Estados Unidos. Aí você diz que é totalmente favorável à questão ambiental e a sua casa está lotada de produtos chineses e norte-americanos. Então acaba sendo uma contradição, porque você é a ponta final da coisa. Porque de um lado eu tenho a exploração do recurso, que já agride bastante o meio ambiente, de um lado eu tenho a produção industrial, que vai queimar combustível, liberar gás e etc. Mas lá na outra ponta quem está é você, que é o consumidor. Está entendendo? Então é essa linha histórica, desde a primeira Revolução Industrial até os dias de hoje, é bem importante observar para chegar a essa conclusão de que a indústria evoluiu, certo? Consequentemente, a exploração dos recursos também aumentaram, né? A, a, e os problemas ambientais acabam também indo nessa mesma linha. Porém, tudo está atrelado ao consumo. Sempre pensem nisso. Vocês vão resolver algumas questões naquele mesmo esquema. Eu vou botar lá na plataforma, certo? Porque eu gosto de ver se vocês estão acertando ou errando mesmo, tá entendendo? E depois a gente pega lá algumas questões e dá uma passada aqui. Eu até estou devendo a vocês que eu prometi um horário extra para a gente ver algumas questões. Mas é porque eu fiquei uns dias sem dar aula porque eu estava doente, e quando eu voltei com um tempo muito apertado. Eu também estou dando aula à tarde, tá, para poder correr com esses conteúdos, ok? Então, de início, essa questão aí, essa linha aí para a gente discutir. Depois a gente tem a classificação desses recursos, né? A classificação desses recursos, ok? Então, os recursos eles são classificados, aquela classificação que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, em renováveis e não renováveis, né? Renováveis, aqueles que se renovam ao longo do tempo, a natureza faz essa renovação num curto espaço de tempo e aí acaba fazendo com que a sociedade tenha acesso novamente a esses recursos. Então, a água é um recurso renovável. No livro de vocês, ele traz muitos exemplos energéticos. Ele coloca energia solar, ele coloca energia eólica, ele coloca energia hidráulica. No caso, a água, como eu falei, por estar em forma de ciclo, se encaixaria aí. Agora, a maioria dos recursos eles são não renováveis ou renováveis nos milhões de anos, o que não serve para a gente, certo? Então, se a gente tem uma maior quantidade de recursos não renováveis à nossa disposição, é aí que surge a preocupação. Alguns desses recursos podem acabar, certo? Num curto espaço de tempo, e a gente não tem mais acesso a ele. Dependendo de qual for o recurso, pode provocar um caos enorme, certo? Na produção industrial e, consequentemente, um caos enorme na economia, certo? Mas a maioria deles, né, o petróleo, o carvão mineral, o minério de ferro, o gás, certo? Eles têm ainda muito tempo ainda de exploração, certo? O petróleo que é uma grande preocupação, porque além da sua formação ser muito ter características muito precisas, né? A gente viu isso em energia o ano passado, matéria orgânica marinha, 400 milhões de anos, tal, etc. É coisa que para a gente acaba se tornando inviável. Vamos supor que se tenha petróleo se formando aí há 1 milhão de anos, a gente ainda vai precisar de mais outros 300 e poucos milhões de anos aí para poder se formar, né? A formação é muito lenta, certo? Do ponto de vista do nosso tempo, não da natureza.
Então, o que é que acontece? A preocupação maior com o petróleo, porque todos os dias, né, vamos pegar anualmente, né, que é melhor observar os dados, todos os anos, quando saem os relatórios de consumo de petróleo, o consumo mundial aumenta. Por que o consumo mundial aumenta? Porque as pessoas passam a consumir mais novos carros, novos veículos, novos produtos utilizando plástico e etc., que é derivado de petróleo, a gente passa a consumir cada vez mais. Por isso que, quando se vê isso, as empresas passam a investir muito na busca das chamadas fontes alternativas de energia, ok? Ixi, Maria Agda entrou, ainda bem que eu não vi a foto dela, tenho medo logo cedo. Então, o que é que acontece? Você começa a observar que há uma preocupação em substituir o recurso para que ele não provoque dano econômico, certo? Você continua explorando e se acabar, acabou. Essa é a grande questão que a gente tem que discutir desse ponto dos recursos não renováveis, ok? E aí agora começa a aparecer os problemas em si. O primeiro que o material de vocês traz é a desertificação do solo, certo? Esse capítulo é bem curto, ele traz apenas alguns problemas ambientais, porque, por exemplo, outros estão em outros cadernos. Então, vamos lá. Antes da desertificação, vamos lembrar o seguinte, eu fiz uma aula para vocês, naquele tempo que nós estávamos gravando as aulas, onde eu falei de todos os problemas secundários, certo? Essa aula está lá no YouTube lá da escola, onde eu falei de todos os problemas secundários que surgem pós-desmatamento, certo? Porque não sei se vocês lembram, ainda lá do primeiro ano, a gente vai ter uma classificação dos problemas ambientais, onde eu tenho os problemas ambientais primários, certo? Aí, o próprio nome diz, simples, aqueles que surgem primeiro, e tenho os secundários, são aqueles que surgem pós um primeiro problema ambiental, certo? Você não tem como diretamente provocar esse problema ambiental secundário, certo? Então, nesse caso aqui específico, o problema ambiental primário é o desmatamento, ok? O desmatamento é o problema ambiental primário, é o desmatamento que vai ocorrer, certo? Em áreas nativas, a retirada de áreas nativas, certo? Por um grupo de criminosos, pode-se dizer dessa forma, né? Já que estão cometendo crime, certo? Que são os madeireiros, principalmente os madeireiros, certo? A região amazônica, principalmente os madeireiros, região de Caatinga, principalmente a galera das fábricas de cerâmica, as olarias, né, que são as fábricas de tijolo, telha, a indústria da panificação. Então, você começa a observar aí que aí, quando você vem para Caatinga, a, a exploração, aí também pela questão do porte das árvores, né, na Caatinga, as árvores são de porte médio, galhos tortos, né, e aí para os madeireiros isso acaba não interessando. Então, na Caatinga é mais utilizado como fonte de energia, ok? Então, vamos pegar a Caatinga e a Amazônia para discutir essa questão da desertificação, certo? Vamos lá. A desertificação na Amazônia ela ocorre numa sequência bem exploradora mesmo, né? Vale lembrar, antes de tudo isso, que o solo amazônico ele não é um solo tão rico, certo? Vocês já estudaram e viram que a Amazônia ela contém uma camada superficial de solo, que aí sim essa camada ela é bastante rica em nutrientes. Esses nutrientes são fornecidos pela própria floresta, certo? Folhas, galhos, resto de cadeia alimentar, excreção animal, toda essa composição orgânica vai ficar nessa camada superficial. Abaixo dessa camada superficial tem um solo super pobre. Isso põe e muito a Amazônia num risco muito grande. Por quê? Porque o desmatamento você quebra esse ciclo orgânico. Ele deixa de existir, certo? É a partir daí que começa a surgir
uma série de problemas, principalmente entre eles a desertificação, que é o ponto que a gente está vendo. Então, além da perda da biodiversidade, diminuição, redução da biodiversidade, extinção de espécies de fauna e flora, vai surgir a desertificação. Por quê? Primeiro vem os madeireiros, como eu falei, desmatam tal. Ainda, às vezes, tem a produção de soja em algumas áreas da Amazônia. O pessoal aproveita que o solo ainda está um pouco nutrido e produz soja. Nós temos, antes disso, a prática da queimada, e aí vale lembrar, pegar o período que a gente discute o porquê de tantas queimadas o ano passado e esse ano, porque essa queimada ela é para preparar o solo, para daí poder plantar. Porque quando os madeireiros cortam, que fica lá tronco de árvore, raiz, galho, que não é interessante para ele, o tronco sim é interessante, mas galhos, tudo isso aí é abandonado por eles, certo? Então, os caras, antes de plantar, para preparar o solo, eles queimam todos esses resíduos das árvores que ficaram ali. Isso aí, né, ao se transformar em cinza, e a cinza é matéria orgânica, é reincorporada ao solo com o uso de máquinas, certo? Com o uso de máquinas, e esse solo, a princípio, ele fica bastante nutrido por causa dessas cinzas aí, dessa matéria orgânica que ficou lá, certo? Então, quando o governo federal ele praticamente diz, não vamos mais multar na região amazônica, não vamos mais perseguir aqueles que querem produzir na região amazônica. Tecnicamente, ele está dizendo, desmate, aproveite a madeira e queime para produzir ou soja ou pasto para o gado bovino. É essa a grande questão, certo? Infelizmente, a televisão ela tenta informar de algumas formas, mas ela parece que dá notícia para quem já sabe das coisas, certo? Parece que ela dá notícia para quem sabe das coisas. Então, assim, por que tanta queimada, né? Porque está preparando o solo para plantar alguma coisa. É essa a questão que deve ser discutida. Então, depois do plantio do pasto, ou da soja, certo? E com o passar do tempo, o solo ele não vai ter mais capacidade de produzir e surge o que nós chamamos de focos de desertificação, ok? Então você tem hoje na região amazônica uma grande quantidade de pontos, de áreas enormes, certo? São áreas de 300, são áreas de 1.000 hectares, por exemplo, certo? Onde ocorreu toda essa exploração que eu falei, madeireiros, agricultores, pecuaristas, né, a pecuária bovina extensiva, e depois eles abandonam a área porque ela não tem mais condições de produzir nada. As árvores não vão nascer nem tão cedo, certo? Essas árvores que são destruídas são árvores centenárias. Você não tem mais como produzir soja ou qualquer outro vegetal. Você não tem mais como produzir as ervas e o capim, as plantas que servem de ração para o gado. Então fica o solo totalmente exposto, certo? Recebendo uma grande insolação, certo? Já que a região amazônica fica na faixa tropical e mais precisamente na faixa equatorial, certo? Onde a quantidade de energia solar é enorme, certo? Fica exposto também à chuva. A região amazônica é uma área que chove bastante, então aí você tem desertificação. E se tiver chuva nessa região forte, você passa a ter erosão também do solo, certo? A formação das ravinas e das vossorocas. Certas ravinas são aqueles caminhos por onde a água escoa, né? Os regos, né? Como alguns dizem. E as vossorocas são aqueles impactos mais profundos, aqueles buracos. Em alguns lugares é tão grande que chega a atingir até o lençol freático, certo? Provocando um problema enorme na estrutura dessa água subterrânea. Então, a desertificação simplesmente ela vai ser a transformação de áreas produtivas em áreas improdutivas, ou como alguns colocam, de áreas férteis em áreas inférteis ou estéreis. Ou seja, você perde a capacidade produtiva. Aí, o que é que o aluno vai perguntar? Monga, tem como recuperar isso?
A resposta é: depende. Naturalmente, não. Naturalmente, é muito difícil, naturalmente, uma área desertificada se recuperar. Porque todos aqueles mecanismos que se precisa para a área se desenvolver, você não tem, ok? Você não tem. Só com a ajuda da engenharia e da ciência de um modo geral é que você recupera uma área desertificada. E o custo é muito alto, né? Porque você vai ter que preparar o solo, certo? Você vai ter que fazer o processo de reflorestamento. Aí entra uma porrada de profissional é, dessas áreas aí. Acaba o custo ficando muito alto por toda a mão de obra, por toda a parafernália tecnológica que é utilizada, né? E leva muito tempo, certo? Então, na Amazônia, as coisas acontecem bem dessa forma. Na região da Caatinga, tem duas coisas. A primeira eu já falei, que é a exploração da madeira, ou seja, o desmatamento, mais uma vez, antecede a desertificação, onde a madeira é usada principalmente como fonte de energia, certo? Como fonte de energia. Professor, mas como é que essas indústrias vão funcionar se elas precisam dessa fonte de energia? Simples, tem duas coisas que vale discutir. A primeira delas é que o governo federal, isso aí mais específico para a questão da planificação, isso aí já faz tempo, viu, gente? Isso aí acho que vem lá do último governo do Lula ainda, certo? Se eu não me engano, é mais ou menos isso, faz um determinado tempo. Acho que até mais que isso. Que o governo ele liberou uma linha de crédito para a indústria da planificação para que gradativamente ocorra uma substituição dos fornos a lenha por forno a gás ou elétrico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um forno a gás, o governo empresta. Eu não tenho dinheiro para comprar um forno elétrico, o governo empresta. Aí você vai pagar em suaves prestações, 20, 30 anos para frente e por aí vai, às vezes até, dependendo da condição, quando passa o tempo, essas dívidas elas são perdoadas, certo? Muita gente não vai em busca desses créditos porque você vai ter que abrir a caixa empresarial. O governo ele quer saber os mínimos detalhes. E aí o cara vai cair em imposto de renda, vai cair em custos trabalhistas que não cumpre, é uma série de coisas. Então tem gente que quer distância do governo. Tem gente que quer distância do governo porque comete uma série de irregularidades. Então, primeiro, alguns não querem por isso. Outra questão também é o seguinte: você pode plantar para poder cortar. Essa é a grande questão. Existe a prática agrícola da silvicultura, certo? Que é a. Vou digitar aqui para vocês. Faça uma leitura sobre isso. A silvicultura está associada à produção de árvores de grande porte, certo? Por exemplo, o reflorestamento é um serviço da silvicultura, né? Faz uma leitura sobre isso aí. Então você pode plantar para depois você cortar, sem problema algum, para produzir carvão vegetal, por exemplo. Você tem uma área, planta, depois corta. Você vê muito aqui nas BRs, aqui nas duas BRs aqui que cruzam a Paraíba, nessa região de Santa Rita, Mamanguape, Cruz do Espírito Santo, você vê muita produção, por exemplo, de eucalipto, certo? Então isso configura desmatamento? Não configura desmatamento, certo? Isso é uma técnica agrícola. Eu optei em produzir uma grande árvore, uma planta de tamanho grande, né, de grande porte, que seria o termo mais adequado. Essa foi a minha opção. Então isso me dá o direito, certo, de cortar para poder produzir o que bexiga ela for. No caso do eucalipto, o cara produz quase tudo com aquilo, certo? O eucalipto nativo no Brasil foi tão explorado e ficou tão escasso que, inclusive, o preço ficou muito caro, certo? E essas novas técnicas aí de produção a curto prazo, um prazo bem menor para o corte, fez com que no Brasil todo se espalhasse e muito a produção de eucalipto, baixando até o preço dos seus produtos derivados e da própria
da própria planta, né? É vendido no peso. Então, você poderia na Caatinga fazer isso também. Ah, professor, mas a Caatinga ela tem uma dificuldade devido à qualidade do solo, devido à questão climática. Velho, você, se começar a colocar esses empecilhos, tecnicamente você está dizendo, ah, velho, não vamos fazer isso, não já está ali na mata, não já está ali nas áreas nativas, vamos lá desmatar, e aí não pode, né? Aí a lei brasileira ambiental, por incrível que pareça, ela é uma das melhores que nós temos no mundo, certo? Ela é uma das melhores que nós temos no mundo, certo? Vale salientar que precisa se melhorar muita coisa, mas ainda é uma legislação ambiental muito satisfatória, certo? Muito satisfatória. Com o novo Código Florestal, que não veio para melhorar nada, né? Principalmente colocando muito em risco as áreas próximas aos rios. A gente vai ver isso depois, não vamos entrar nisso não. Ok? Então você tem essas duas áreas muito em processo de desertificação, Caatinga e Amazônia. No Rio Grande do Sul, a coisa é bem parecida também, na região dos Campos Sulinos, certo? Nós temos a agricultura não, perdão, a pecuária extensiva, a produção excessiva de pasto, certo? Vamos chamar de superpastoreio, certo? É a formação excessiva, a produção excessiva de pasto para a criação bovina, acaba, esse termo é importante, faz uma leitura sobre ele, certo? E na Caatinga o pasto aí é terrível, porque as plantas já têm uma dificuldade enorme de reproduzir, como a gente falou, pelas questões climáticas e pelas questões de composição de solo, a dificuldade de se produzir, de reproduzir as plantas já é grande. E você ainda desmata ou ainda vai criar gado de forma excessiva, principalmente bovino, que é um animal que come muito. Aquelas plantas que conseguem reproduzir têm ainda em crescimento, são comidas pela criação, né? Serve de alimento. Então, assim, falta governo, isso não agora, para a galera não achar que eu estou fazendo politicagem, falta governos, certo? Historicamente, dar uma olhada mais para essa questão da Caatinga, certo? A gente não tem um órgão ou um dos que já existem voltando, certo, para esse bioma que é um bioma endêmico, o mundo todo só existe aqui e está correndo um risco muito grande por causa disso, né? Não se olha bem para isso. Quando se olha para essa região do semiárido, certo, a galera coloca muito em discussão a questão da falta d'água, certo? Coloca-se muito a questão da falta d'água, ou seja, busca-se muito o desenvolvimento econômico, busca-se a questão da água para a produção agrária, busca-se a questão da água para a produção das agroindústrias. Então, só se discute Caatinga semiárido do ponto de vista de falta d'água. Você assistir TV Senado, assistir essa galera falando aí de Caatinga e de semiárido, é só falta d'água. Nós temos até um órgão chamado DENOX, certo? O DENOX, para você ter ideia, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Ou seja, você tem um órgão federal, certo? Que está totalmente voltado para obras, certo? E infraestrutura para combater a seca. Como se o problema dessa região fosse apenas a seca, mas o problema dessa região, ela precisa urgente de uma produção sustentável. Precisa com muita urgência de uma produção sustentável. O semiárido, a Caatinga em especial, que é o bioma dessa região, está passando por problemas muito sérios, né? Então, em relação à desertificação, a gente fez essas discussões, aí tem um mapa aí na página seguinte, mostrando a desertificação no mundo, inclusive mostrando a região do semiárido aí como desertificação alta
e muito alta, ok? Certo? Vamos para o segundo ponto, vamos seguir essa sequência que tem aqui. Vamos concluir aqui com isso aqui. O lixo radioativo, né? Então, quando a gente trabalhou aquelas questões de lixo no segundo ano, certo? Lixão, trabalhamos aterro sanitário, incineração, reciclagem, compostagem, toda a questão do lixo. Uma das coisas que nós falamos e classificamos como lixo especial, certo? Especial. Cuidado, porque tem uma leitura muito básica sobre lixo espacial. Não, estou falando de lixos especiais. Então, um desses lixos é o lixo radioativo, certo? Só que aí, gente, você tem que pegar o lixo radioativo e dividir ele em duas partes, certo? É bom observar isso. Você ter duas partes, separar bem direitinho. A primeira parte é do lixo proveniente de usinas nucleares, certo? Aquele lixo que vai ser resultado da produção de energia elétrica nas usinas termonucleares. Então, esse lixo passa pelas pilhas de urânio e plutônio, passa pelos equipamentos que são substituídos lá, passa pelas roupas dos trabalhadores. Vocês já viram na TV ou na internet, eu tenho certeza, a imagem de usina nuclear. Vocês veem a roupa lá dos profissionais, parece roupa de astronauta, o cara se proteger da radiação. Então, esse lixo é um problema muito grande. Por que é um problema muito grande, professor? Porque a energia nuclear no mundo, o uso dela aumenta. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem um projeto para até 2021, pelo menos está no papel, de Angra 3 começar a funcionar. Nós vamos ter uma terceira usina nuclear, ok? Porque é uma forma de produzir energia muito eficiente, essa é a grande questão, busca-se eficiência. Se for eficiente, o que ela tiver de desvantagem é levado para segundo plano, né? A gente sabe que é uma energia que, mesmo sendo produzido com o mais alto nível de tecnologia e com a maior capacidade de mão de obra que você tenha, certo? Mas é uma energia perigosa, certo? Não é que ela é um risco, porque se você pegar historicamente, nós temos poucos acidentes desde 45, quando esse tipo de energia começou a ser utilizado, nós temos poucos acidentes com usinas nucleares, certo? O Chernobyl, mais conhecido, lá em 86, na Ucrânia, Three Mile Island, nos Estados Unidos, Fukushima, no Japão, agora, por causa da tsunami, certo? Então, você tem até, uma certa forma, uma segurança, certo? Não é uma coisa que dá problema o tempo todo. Porém, se ocorrer um mínimo erro que seja, as, as consequências são catastróficas, certo? Mas voltando especificamente para a questão do lixo. Então, a grande pergunta é, o que fazer com esse lixo nuclear? Para você ter ideia, o Brasil teve um tempo aí, não foi muito tempo não, ele lançou um edital para algumas cidades que ficam no Rio de Janeiro receberem o lixo da usina, certo? E o governo federal iria passar a pagar royalties para essas cidades, para elas receber o lixo dessas usinas nucleares. Se eu não me engano, uma cidade que recebe, uma das que recebe o lixo das usinas é a cidade de Resende. Lá tem no Rio de Janeiro, tem uma estação de tratamento do lixo nuclear, uma área enorme, certo? É uma grande indústria para pegar o lixo da usina e fazer todo o tratamento para poder depois devolver à natureza. Dependendo da quantidade de radiação, pode levar décadas para perder a radiação. Certo que essa radiação da usina nuclear é uma radiação muito forte, é diferente daquela radiação lá da máquina do hospital, tal, aquela coisa. Aí do outro lado eu tenho outro lixo, que é aquele lixo que a gente produz, certo? Eu tenho um minuto aqui, vai dar tempo, que é o lixo das pilhas, baterias de celulares, o próprio celular, certo? As baterias de lítio, as pilhas, tudo isso aí, aquele lixo que tem uma baixa capacidade de radiação, né, no que diz respeito para prejudicar a nossa saúde, a gente usa isso o dia todo,
mas que no solo, nas águas, pode provocar problema. Então, nós não temos uma política no Brasil de coleta de lixo nuclear. A gente mistura tudo. A gente já estudou isso, certo? Então, o lixo nuclear é um grande desafio, certo, dos governantes da modernidade, ok? Então, galerinha, terminando aqui hoje, né, adiantamos aí algumas coisas, né, pelo menos passamos pela questão do recurso natural, desertificação e esse lixo radioativo agora. E como eu falei para você, essa semana eu ainda estou muito cheio por causa das aulas que eu fiquei ausente, e aí eu estou correndo muito em alguns cantos para